falar do teorema chinês dos restos, como vocês já viram, que é um teorema muito importante de teoria dos números, que você resolve um monte de congruências ao mesmo tempo. É uma coisa, em geral, vocês já devem ter visto sistemas de equações. Você resolve várias equações com várias incógnitas, por exemplo, duas equações em duas variáveis, que é um negócio bastante comum. O teorema chinês dos restos, ele permite resolver um monte de equações com uma variável só, quer dizer, você consegue inteiros que satisfazem ao mesmo tempo várias congruências. Para equações usuais, em geral, coisas desse tipo são impossíveis, né? Você faz 2x mais 1 igual a 3 e 3x menos 7 igual a 25, isso em geral não tem solução nenhuma. Vai dar uma solução para a primeira, outra para a segunda, não tem nenhuma solução comum. Mas para congruências isso dá certo em muitos casos, é um negócio, num certo sentido, meio milagroso, que resolve um monte de problema e a gente vai explicar como é que isso funciona. Bom, então, primeira coisa que é feita nossa é lembrar um lema ou uma proposição fundamental sobre congruências em MDC, que diz o seguinte, né? Se MDC entre A e M é 1, então existe um inteiro x tal que AX é congruente a 1 módulo M. Às vezes a gente diz que x é o inverso do A módulo M. A gente está lembrando, né, o Bezout. Então, isso é uma equação que só tem solução quando A é primo com M. Quando A é primo com M, essa equação sempre tem solução. E, além disso, a solução é única módulo M, quer dizer. O que quer dizer que uma solução é única módulo M? Quer dizer que qualquer outra solução dessa congruência tem que ser congruente a x módulo M. Isso vai ficar claro na demonstração, né? Então, vamos provar isso. A prova usa um fato... Bom, então o teorema tem dois pedaços, né? Se MDC é igual a 1 tem solução, se MDC não for 1 não tem solução. Vamos primeiro supor que o MDC entre A e M é 1, né? Ver se é a aula certa, quer dizer, acho que é assim, nessa mesa. Essa mesa. Se tiver mais gente, se puder ajudar a distribuir, não sei. Tá bom. Vamos lá. Bom, então... a gente vai usar um negócio que é conhecido como teorema de Bezout, ou teorema de Bachet-Bezout, que é o fato de que o MDC de dois inteiros sempre pode ser escrito como uma combinação linear dos dois inteiros com coeficientes inteiros. Quer dizer, sem A e B inteiros quaisquer, o MDC entre A e B sempre pode ser escrito como AX mais BY para alguma escolha de X e Y inteiros. Então, se MDC entre A e M é 1, não é pelo teorema de Bezout, Bachet-Bezout. Deixa eu botar Bezout só. Existem x e y inteiros com AX mais MY igual a 1. Mas se a gente olha módulo M, né? MY é 0 módulo M. Dizer que duas coisas são congruentes módulo M quer dizer que uma é igual a outra mais um múltiplo de M. Então isso é a mesma coisa que AX módulo M, né? Logo, AX vai ser congruente a 1 módulo M. Então, isso dá a existência desse x inteiro, tal que AX é congruente a 1 módulo M. O que quer dizer que esse inteiro é o único módulo M? A primeira observação é que se você tiver outro inteiro congruente a x módulo M, né? Eu só lembrar o que quer dizer, né? A é congruente a B módulo M,
é a mesma coisa que dizer que M divide B menos A. Né? Ou se você quiser que os dois números deixem o mesmo resto quando você divide por M. Se você tem um outro inteiro que é congruente a x módulo M, quando você multiplica por A, AX til é a mesma coisa que AX, que é 1 módulo M. Então, qualquer cara que for congruente a x módulo M também vai ser uma solução dessa equação. O que essa frase diz, que esse inteiro é único módulo M, quer dizer que qualquer solução da equação tem que ser congruente a x módulo M. Quer dizer, as soluções dessa equação são exatamente os inteiros que são congruentes a x módulo M. Se você tiver, sei lá, A vezes, digamos, Z, congruente a 1 módulo M, a gente vai ter que AZ, que é 1, é a mesma coisa que AX módulo M, ou seja, que M divide AZ menos AX, que é A que multiplica Z menos X. Mas o A é primo com M, né? Como M divide A vezes Z menos X e o M é primo com A, o M tem que dividir Z menos X. Ou seja, o X é congruente a Z módulo M. Quer dizer, qualquer outra solução dessa congruência tem que ser congruente a x módulo M. Então, esse inteiro é único módulo M. Agora, finalmente, se o MDC entre A e M fosse maior que 1, fosse um D maior que 1, né? E se AX for congruente a 1 módulo M, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que M divide 1 menos AX, digamos. Ou seja, existe um Y em Z, tal que 1 menos AX é MY. Ou seja, AX mais MY é 1. Mas, como o MDC entre A e M é D, que é maior que 1, a gente tem que D divide A, então D divide AX. D divide M, que é o MDC entre A e M, né? Então D divide MY. Portanto, D divide AX mais MY, que é 1. Isso é absurdo, né? Porque 1 não pode ser múltiplo de um inteiro maior que 1, né? Então isso é absurdo e isso termina a prova. Né? A gente provou tudo que diz no lema. Usando o teorema de Bézout, naturalmente. Fala. Eu não entendi muito bem isso. Tá. Qual pedaço exatamente você não entendeu? Eu não entendi. Tá bom. É que a gente não começou do nada, né? A gente usou um teorema que foi... É que a ideia é que esse curso é uma espécie de continuação do ano passado. Então, a gente fez algumas coisas sobre congruências. Congruência, quer dizer, a definição básica de congruência é essa que eu escrevi no cantinho. Que se dois caras são congruentes no módulo M, é a mesma coisa que dizer que M divide a diferença deles, né? Então, dizer que A é congruente a B módulo M é a mesma coisa que dizer que B menos A é múltiplo de M. Isso é a mesma coisa que dizer que A e B deixam o mesmo resto quando você divide por M. Tem um fato, por outro lado, tem um fato sobre MDC que eu estou usando, é o teorema de Bézout. Para quaisquer A e B inteiros, não ambos nulos, né? Sempre existem x e y inteiros de maneira que o MDC entre A e B se escreve como AX mais BY. Então, o MDC de dois inteiros você sempre pode escrever como um múltiplo de A mais um múltiplo de B. X são inteiros, podem ser negativos. Em geral, um múltiplo de A menos um múltiplo de B ou vice-versa. De qualquer jeito. Eu usei isso aqui, eu estou supondo que o A é primo com M, quer dizer que o MDC é 1, então existem x e y inteiros, tais que AX mais MY é 1. E olhando a definição de congruência, se você olha módulo M, AX mais MY é congruente a AX módulo M.
Como isso dá 1, isso quer dizer que AX é congruente a 1 módulo M, que é o que a gente queria provar. Quer dizer, a gente mostra que existe um X inteiro, tal que AX é congruente a 1 módulo M. Mas por que o AX mais MY é congruente a X módulo M? Porque MY é zero. MY é um múltiplo de M. A diferença entre, se você fizer 1 menos AX, dá MY, que é múltiplo de M. Dois caras são congruentes módulo M, se a diferença é múltiplo de M. MY é sempre múltiplo de M, portanto é zero módulo M, se você quiser. Mas, né, do fato de MY ser múltiplo, isso é quase a definição de congruência, né? Existir um Y inteiro, tal que AX mais MY igual a 1, é equivalente a dizer que AX é 1 módulo M, né? E aqui a gente mostrou que esse X é único módulo M. Quer dizer, você troca X por outra coisa congruente a X módulo M, continua dando certo, mas só dá certo nesse caso. Todas as soluções são obtidas desse jeito, né? Trocando o X por um cara congruente a X módulo M. E a gente viu que se o MDC for maior que 1, não tem jeito. Por que o fato de X é congruente a Z implica que o D é maior que 1? Não tem nada a ver. O X congruente a Z modular parou aqui. É que tem várias afirmações no teorema, né? Eu estou fazendo... O inteiro é único módulo M, eu acabei de provar aqui. Eu provei que se Z é a solução dessa congruência, quer dizer, se AZ é 1 módulo M, então o Z tem que ser congruente a X módulo M. Agora eu estou provando que se o MDC fosse maior que 1... Aqui é maior que 1, desculpem. Eu falei maior, escrevi igual. Se for igual, tem solução. Foi exatamente o que a gente mostrou no início. Se for maior que 1, o MDC não está aí, não tem jeito. Tá? Falei, eu escrevi errado. Se o MDC é maior que 1, e esse finzinho é para provar essa última afirmação. Que se o MDC for maior que 1, então não tem solução. Tá? Muito bem. Então isso é importante para começar a falar do assunto. E aí o Samuel dá um exemplo. Ele dá 2 exemplos seguidos em que a gente tem que resolver mais de uma congruência de uma vez só. Por exemplo, desse fenômeno que eu falei. Negócio de congruência, você consegue às vezes resolver várias congruências com uma variável só ao mesmo tempo, que é uma coisa que em geral não dá para fazer com equações, né? Mas com congruências muitas vezes dá. Por exemplo, encontre x inteiro tal que, de fato, esse x não vai ser único. Tal que x é congruente a 1 módulo 11 e x é congruente a 2 módulo 7. Então a gente quer ver se a gente consegue achar algum inteiro que satisfaça essas duas congruências ao mesmo tempo. A gente não só vai achar uma, a gente vai achar infinitos. Porque dá uma olhada. Dizer que x é congruente a 1 módulo 11, né? É equivalente a dizer que x é um número da forma 11k mais 1, né? Com k para algum k inteiro. Não é, quer dizer que x menos 1 é múltiplo de 11. Múltiplo de 11 é um número da forma 11k. Então x menos 1 é 11k, x é 11k mais 1, né? Agora, a gente quer que o x seja 2 módulo 7. Então você quer um número da forma 11k mais 1, né? Que seja 2 módulo 7. Isso é equivalente a dizer que 11k é congruente a 2 módulo 7. 11k é a mesma coisa que 7k módulo... desculpa, é a mesma coisa que 4k módulo 7. Deixa eu ver se vocês acreditam nisso. 4k e 11k módulo 7 são a mesma coisa. Porque 11k menos 4k dá 7k, que é múltiplo de 7. Então 11k e 4k são a mesma coisa módulo 7. Você pode, dá para dividir tudo por 2, porque 2 é primo com 7. Fala. Aonde? Não. Porque eu estou querendo resolver a segunda congruência, que é x congruente a 2 módulo 7. Se fosse 3 aqui era 3, mas eu quero resolver isso. O x eu sei que é da forma 11k mais 1. Mas eu quero que isso, que é o x, 11k mais 1, seja congruente a 2 módulo 7. Tá? Então fica 11k congruente a 1. A 1, aqui é 1.
11K mais 1 é 2, 11K é 1. Estou falando uns besteiras. Isso é a mesma coisa dizer que 4K é 1 módulo 7. Perdão. 2 menos 1 eu deixei 2. Não, 1 passou para o outro lado. 11K é 1 módulo 7. Isso é a mesma coisa dizer que 4K é 1 módulo 7. 4K e 11K são a mesma coisa módulo 7. Tá? Então, você quer um múltiplo de 4 que deixa resto 1 quando você divide por 7. Você pode tentar. A primeira coisa que você tenta é 4 vezes... Bom, 4 não dá certo, mas 4 vezes 2, que é 8, já é congruente a 1 módulo 7, né? Isso é equivalente... A gente está exatamente na situação do lema, né? Você tem uma equação do tipo AX congruente a 1 módulo M. Aqui o A é 4 e o M é 7, não é? Como 4 é primo com 7, tem uma única solução módulo 7. Ou seja, a única solução é X congruente a 2... X não, K, né? K que é a variável. K congruente a 2 módulo 7. Isso é a mesma coisa que dizer que K é um número da forma 7R mais 2 para algum R inteiro. Ou seja, você vai ter X vai ser 11K, quem que é K? 11, 7R mais 2, mais 1. São as soluções, quer dizer, isso aqui é 77R mais 23. São as soluções. Você pode botar qualquer R inteiro que você quiser. Se você fizer R igual a 0, dá 23. 23 é uma solução, olha só. 23 é 1 módulo 11, porque 22 é múltiplo de 11. E 23 é 2 módulo 7, porque 23 menos 2 é 21, que é múltiplo de 7. Então 23 dá certo. Mas se você somar qualquer múltiplo de 77, que é 11 vezes 7, continua dando certo. Né? Por exemplo, 100, que é 23 mais 77, que também é uma solução. E você tem infinitas soluções. Você pode somar qualquer múltiplo de 77 com 23, que vai dar uma solução. Então, não só isso tem uma solução, mas tem infinitas soluções. E elas são todas dessa forma. Né? Olha, eu ainda tenho um pouquinho, alguns arquivos pessoal que chegou agora, não sei se sobrou mais, mas deveria, eu tirei 30 agora, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Espera, deixa eu ver se ainda tem mais. Eu acho que vai ter mais no Xerox um pouquinho. Mas por enquanto a gente tem 4 cópias. Quem que chegou agora? Vamos ver. Se você chegar. E temos algumas cópias no de hoje. Deixa eu ver se eu... Você não tem? Então dá um pra ele também. Deixa eu ver se... Eu vou ver se tem mais no Xerox. Já vem. Ele logo depois faz um exemplo parecido. Então, ele faz um exemplo 2, em que ele junta uma equação, né? Além dessas duas, ele pede, exemplo 3, exemplo que ele está numerando o lema. Bom, no exemplo 3, o que ele faz é pedir que, além de que x seja 1 módulo 11 e 2 módulo 7, ele quer que x seja 4 módulo 5. E é só continuar o processo, né? A gente sabe que x é 77R mais 23, ele quer que seja 4 módulo 5. Módulo 5... 77, se você dividir por 5, o resto é 2. 77 é a mesma coisa que 2 módulo 5. Então, isso é 2R. E 23 é a mesma coisa que 3 módulo 5. Então, a gente quer achar R tal que 2R mais 3 seja congruente a 4 módulo 5. Passar o 3 para o outro lado, isso é 2R congruente a 1 módulo 5. Vamos lá, gente, olha cá, peraí.
Então, como é que a gente acha um R tal que 2R seja 1 módulo 5? Bom, a gente pode procurar, não é muito difícil. Módulo 5, 2 vezes 1, 2, não é 1 módulo 5. 2 vezes 2, 4, não é 1 módulo 5. Mas 2 vezes 3 dá 6, que é 1 módulo 5. E, de fato, isso é equivalente a dizer que R é congruente a 3 módulo 5. Então, as soluções vão ser X. Por que eu comecei com X igual a 77R mais 23? Porque as duas primeiras condições são as mesmas de antes. A gente viu que o conjunto dos X inteiros, que são 1 módulo 11 e 2 módulo 7, é exatamente o conjunto dos números da forma 77R mais 23 com R inteiro. Né? Então, a gente já sabe que o X é 77R mais 23, eu começo com o X dessa forma e imponho a última condição, que é que X é 4 módulo 5. E aí a gente descobre que o R tem que ser 3 módulo 5. Gente, presta atenção que esse negócio está gravando, não faz muito barulho, não. E tem gente que está prestando atenção porque quer ganhar umas Olimpíadas por aí. O negócio é bom aprender essas coisas, sendo chinês é muito útil. Vamos lá. Então, R congruente a 3 módulo 5 quer dizer que o R é um número da forma 5S mais 3 com S inteiro. E, portanto, as soluções daquela equação, daquelas 3 congruências simultâneas, desse sistema de congruência, são os seguintes. As soluções são da forma X igual a 77, que multiplica 5S mais 3, mais 23. Isso dá 385S mais 77 vezes 3 dá 210, 231 mais 23, 254. Muito bem, então o menor inteiro positivo, por exemplo, que satisfaz essas 3 coisas ao mesmo tempo, é 254. Deixa resto 4 quando você divide por 5, deixa resto 1 quando você divide por 11, deixa resto 2 quando você divide por 7. Bom, isso funciona não só nesses casos particulares, mas a gente pode enunciar o teorema geral, que é o teorema chinês dos restos. Então vamos lá, o que diz o popular teorema chinês dos restos? Diz o seguinte, né? É o teorema. Você tem R inteiros positivos. Primos entre si 2 a 2. Isso é uma hipótese muito importante. Dois inteiros são primos entre si se o MDC entre eles é 1. O que eu estou supondo é que o MDC de 2 deles é sempre 1. Né? Então, o sistema de congruências seguinte, né? X congruente a 1 módulo M1, X congruente a 2 módulo M2, X congruente a R módulo MR, né? Nós temos um sistema assim, né, onde A1, A2 até a R são inteiros dados. Tem solução.
E a solução é o conjunto de todas as soluções é conjunto de todos os números da forma x mais, se você quiser, y inteiro, tal que y é congruente a x módulo M1, M2 até MR. Então, esse negócio está dizendo que esse negócio tem uma solução e de fato tem infinitas soluções. O conjunto das soluções é uma classe de congruência módulo M1, M2, MR. Quer dizer, a solução é única módulo produto de todos os MIs. Então, está dizendo não só que existe um x inteiro que satisfaz todas as congruências ao mesmo tempo, mas existem infinitos inteiros que satisfazem todas as congruências ao mesmo tempo. O conjunto desses inteiros é uma progressão aritmética, se vocês quiserem. Uma progressão aritmética de razão M1, M2, MR. Como aqui. Aqui o conjunto das soluções é uma progressão aritmética de razão 385. Né? A progressão aritmética é infinita para os dois lados. Você pode ir para frente ou para trás. Né? Muito bem. Então vamos provar isso. Mas antes deixa eu fazer uma observação. Né, dá para fazer aqui em cima. Uma observação bem simples. O sistema x congruente a 3 módulo 4, x congruente a 4 módulo 6, não tem solução inteira. Fazendo essa observação, para observar que a hipótese de que os MJ são primos entre si 2 a 2, você não pode ter um mesmo primo que divida dois caras ao mesmo tempo, é importante para esse teorema ser verdadeiro. Porque aqui a gente tem um sistema de duas congruências, um é módulo 4, outro é módulo 6, só que 4 não é primo com 6, os dois são pares. Um cara que é 3 módulo 4 é automaticamente ímpar, né? Então a primeira congruência implica que x é ímpar. E a segunda está dizendo que x é 4 módulo 6, quer dizer, um múltiplo de 6 mais 4. Como 6 é par e 4 é par, a segunda implica que x é par. O x não pode ser ímpar e par ao mesmo tempo. Então, claramente, aquele sistema de congruências lá não pode ter solução inteira. Isso não contradiz o enunciado do teorema chinês dos restos, porque a gente exige que M1, M2, etc., MR sejam primos entre si 2 a 2. Tá? Então, vamos provar isso. Vamos ver que não só a gente vai provar, como a gente vai descrever um método que permite achar soluções de um sistema desse tipo. Isso dá para resolver sistemas um pouco mais gerais, com equações tipo, sei lá, B1, né? Não é ser as equações. Isso é só uma observação também, né? São do tipo... Aqui é do tipo x congruente a AJ módulo MJ, né? Mas podia ser do tipo BJx congruente a AJ módulo MJ, em que o BJ é primo com MJ. Equivalem pelo lema 1, né? Há coisas do tipo x congruente a CJ módulo MJ, né? Equações não é bem a palavra exata, eu devia ter escrito congruências, né?
Deixa eu escrever congruências em vez de equação, é mais preciso. Congruências. Congruências. Tá, então se eu tiver, por exemplo, uma coisa, tem uma equação que é assim, 2x congruente a 3 módulo 5. Isso é a mesma coisa que dizer que x é 4 módulo 5. 2 vezes 4 dá 3 módulo 5 e qualquer x, tal que 2x é 3 módulo 5. Tem que ser. Não é porque o x tem, o BJ tem um inverso módulo MJ, é só multiplicar pelo inverso do BJ, né? Dos dois lados. Bom, de qualquer jeito, vamos voltar para o enunciado original do teorema, né? Então, prova do teorema. Vamos lá, tem um truque importante que é dar um nome para o produto de todo mundo, né? Seja Mzão, o produto M1 vezes M2 até MR, né? E a gente vai considerar números da forma Mzão sobre MJ. Mzão sobre MJ é o produto de todos os MIs menos o próprio Mzinho J. Produto de todos os outros. Por exemplo, se R for 3, né? O Mzão é M1 vezes M2 vezes M3. Esse cara, Mzão dividido por MJ, por exemplo, se J for 1, Mzão dividido por M1 é M2 vezes M3. É o produto dos outros, né? Que não são MJ. Esse cara é 0 módulo MI para todo I diferente de J. Porque isso aqui é o produto... O que é Mzão? É M1 vezes M2 vezes M3 até o MR. Tá? Se a gente divide pelo MJ, você só tirou o MJ, mas tem todos os outros MIs sobrando no produto. Então, você tem um I diferente de J, ele vai fazer parte desse produto, esse número vai ser múltiplo do MI, para todo I diferente de J. Muito bem, mas por outro lado, o MDC entre esse Mzão sobre MJ e o próprio Mzinho J é 1. Porque Mzão sobre MJ é o produto dos MIs para I diferente de J. Todos os MIs para I diferente de J são primos com MJ por hipótese. Eles são primos entre si 2 a 2. Você multiplica um monte de caras que são primos com MJ, o resultado dá primo com MJ. Mas então, existe um XJ inteiro, tal que Mzão sobre MJ vezes XJ é congruente a 1 módulo Mzinho J, né? Por quê? Porque esse cara é primo com Mzinho J, então ele, pelo lema, ele tem um inverso módulo Mzinho J, né? Primeiro lema que eu provei na aula de hoje. Muito bem, então... Então eu vou definir um inteiro x que vai ser o seguinte. Vai ser... como é que está o nosso sistema? Eu quero... Muito bem, vai ser A1 vezes Mzão sobre M1 vezes X1 mais A2 Mzão sobre M2 vezes X2 mais etc. mais AR Mzão sobre Mzinho R vezes XR. Vamos olhar quanto que é isso módulo MI, digamos. Olha, esses Mzão sobre MJ, Mzão sobre M1, Mzão sobre M2, etc. Se o I for diferente de J, o Mzão sobre Mzinho J é múltiplo do MI. Todos esses caras são múltiplos do MI, menos o Mzão dividido por MI. Então, módulo MI, sobra só o AI vezes Mzão sobre MI, vezes XI, módulo Mzinho I. Porque todos os outros termos são múltiplos de Mzinho I, pela construção.
O único desses caras, M1 sobre M1, M1 sobre M2, etc., M1 sobre MR, que não é múltiplo do MI, é o M1 sobre MI. Então só sobra esse termo correspondente ao M1 sobre MI, módulo MI. Não é mais M1 sobre MI vezes XI, como a gente viu, é 1 módulo MI. Por isso, o XI é escolhido para isso dar certo. Ou seja, X é congruente a I vezes 1, né? Módulo MI. Então esse X satisfaz todas as congruências que a gente quer. Fala. Mas se aquele veículo X você garante que esse XX Existe quem? Existe o XI ou o X? O X eu disse quem é, eu exibi o X. Eu estou dizendo que a primeira afirmação do teorema é que esse sistema de congruências tem alguma solução inteira X. Eu acabei de provar isso porque eu exibi o X. Pega esse X aí. Eu afirmo que esse X vai dar certo. Ele é a solução de todas as congruências ao mesmo tempo. Que eu peguei um I qualquer, estou olhando quanto é que deu o X módulo MI. E eu vi que o X dá AI módulo MI. É o que eu quero. Eu quero que o X dê A1 módulo M1, dê A2 módulo M2, etc. Dê AR módulo MR. Peguei um I qualquer entre 1 e R e vi que o X dá AI módulo MI. Então dá certo sempre, né? Para todo I menor ou igual a R, ou seja, isto é, X é a solução do sistema. Né? Agora, se você tem outra solução Y qualquer do sistema, Y congruente a I módulo MI para todo I menor ou igual a R, se e somente se, como o X já é a solução do sistema, o Y vai ser congruente a X, porque o X é congruente a I módulo MI, para todo I menor ou igual a R. O que quer dizer isso? Quer dizer que MI divide Y menos X. Para todo I menor ou igual a R. Mas isso é equivalente a dizer que M1, M2, MR divide Y menos X. O que é equivalente a dizer que Y é congruente a X módulo M1, M2, MR. E acabou a prova. Por que isso dá certo? Eu estou dizendo que todos os MIs dividem Y menos X. Eles são primos entre si 2 a 2. Então você tem um monte de caras primos entre si 2 a 2 que divide esse número Y menos X, o produto deles tem que dividir Y menos X. E vice-versa. Se o produto divide Y menos X, é claro que cada um deles divide Y menos X. Então, se o Y for congruente a X módulo esse produto, o Y vai ser também solução do mesmo sistema de congruências, e só desse jeito. Quer dizer, o único jeito de você ter uma outra solução é se ela for congruente a X módulo produto de todo mundo, que é o que está dizendo no enunciado. Né? Tudo bem? Então, isso termina a prova do teorema. Agora a gente vai ver umas aplicações bacanas. Vamos ver alguns exercícios que, sem esse teorema, seriam bem complicados, mas que usando o teorema chinês do resto, eles saem mais ou menos fácil. Tá? Muito bem. Deixa eu fazer. Então a gente. Essa aula de hoje vai ser relativamente curta, eu tenho que sair umas 3 e pouquinho, porque eu tenho uma banca de uma tese de doutorado mais tarde, mas pelo menos o tema principal a gente já provou. Vamos ver alguns exemplos, eu não vou fazer todos, tem uns parecidos com outros, vou fazer alguns dos mais interessantes. Vamos lá. Então deixa eu apagar alguma coisa, aqui por exemplo.
Fazer o exemplo 8, por exemplo. Ó. Exemplo 8 caiu numa Olimpíada da Estônia, né? Isso da Estônia do ano 2000. Que é assim, determine todos os restos possíveis da divisão do quadrado de um número primo com 120 por 120. Vocês entenderam? A ideia então é pegar um número que não tem nenhum fator comum com 120, quer dizer, não pode ser divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5. E aí você olha para as possibilidades que pode dar o quadrado desse número dividido por 120. Quer dizer, os restos possíveis dessa divisão, ou seja, quanto que pode dar o quadrado desse número módulo 120? Essa aqui é a pergunta. Tá? Então, solução. Bom, se o cara é primo com 120, né? Os fatores primos de 120 são 2, 3 e 5. Isso é a mesma coisa que dizer que MDC de, ou se quiser que 2 não divide N, 3 não divide N e 5 não divide N. Né? Ora, se 2 não divide N, então N ao quadrado é ímpar, né? 2 não divide N quer dizer que N é ímpar, portanto N ao quadrado também é ímpar, mas não só é ímpar, mas vai ser 1 módulo 8. 120 é múltiplo de 8, não é? É 4 vezes 30, quer dizer 8 vezes 15. Por que é isso? Porque, de fato, isso acho que a gente já viu ano passado, mas vamos lembrar por quê. Se 2 não divide N, o N é uma coisa da forma 2K mais 1. Portanto, N ao quadrado menos 1, né? É 4K ao quadrado mais 4K. Quem que é N ao quadrado? É 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Isso é 4K. K mais 1. Isso é múltiplo de 8. Né? Pois K mais 1 é par sempre. Cada vez K mais 1 é o produto de 2 inteiros consecutivos. Um é par e o outro é ímpar. O produto dá sempre par, não tem jeito. Se 3 não divide N, o N ou vai ser da forma 3K mais 1 ou da forma 3K mais 2. Mas o quadrado do N é sempre 1 módulo 3. Não implica que N ao quadrado é 1 módulo 3. Porque N é 1 ou 2. 1 ao quadrado é 1 mesmo. 2 ao quadrado é 4, que é 1 módulo 3. Então 1 ao quadrado é 1 módulo 3. 2 ao quadrado também é 1 módulo 3. Como qualquer N que não é múltiplo de 3. O resto da divisão por 3 ou é 1 ou é 2, quer dizer, o N ou é 1 ou é 2 módulo 3. Então, N ao quadrado, nesse caso, vai ser necessariamente 1 módulo 3. E 5 não divide N, implica que ou N ao quadrado é 1 módulo 5, ou N ao quadrado é 4 módulo 5. Porque 5 não divide N, o N é módulo 5 é 1, 2, 3 ou 4. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, que é a mesma coisa que 4 módulo 5, e 4 ao quadrado é 16, que é a mesma coisa que 1 módulo 5. Então, em qualquer caso, N ao quadrado ou é 1 ou é 4 módulo 5. Então,
U do sistema bom, e a gente pode resolver o sistema usando essas técnicas. A solução desse aqui é bem fácil. A solução é n igual a 1 módulo, né, esse primeiro aqui, o n tem que ser congruente a 1 módulo 8 vezes 3 vezes 5. Só que 8 vezes 3 vezes 5 dá 120, né? Aqui, a solução desse vamos resolver esse aqui. Olha, n é 1 módulo 8, n é 1 módulo 3. Quer dizer que o n tem que ser 1 módulo 24. Ou seja, o n é 24k mais 1. E 24k mais 1 tem que ser 4 módulo 5. Ou seja, 4k tem que ser 3 módulo 5. A solução disso é k igual a 2, né? 4 vezes 2 dá 8, que é 3 módulo 5, ou seja, k é 2 módulo 5. Ou seja, k é 5r mais 2, e o n é 24 vezes 5r mais 2 mais 1, isso dá 120r mais 48 mais 1 mais 49. Então, ou seja, n, nesse caso, n é 49 módulo 120. Então a resposta, né, de todos os restos possíveis são só 2. São 1 ou 49. E só precisa de dar um exemplo nos dois casos, né? Por exemplo, 1 é primo com 120. 1 ao quadrado é 1. Né? 1 ao quadrado é 1, módulo 120. E 7 ao quadrado dá 49, né? 7 é primo com 120 também. Então, tanto 1 quanto 49 podem acontecer e são as duas únicas possibilidades. O cara ou é 1 ou é 49 módulo 120. Tá? Então, tem muitos números primos com 120, mas o quadrado deles, o módulo 120, só pode dar 1 ou 49. Não tem nenhuma outra possibilidade. Interessante. Olha lá, outro exercício que parece complicado, né? Então sejam, exemplo, né? Exemplo 9 dele. Sejam NS inteiros positivos dados. Então você pode conseguir n inteiros positivos consecutivos. Cada um deles divisível pela S-ésima potência de algum primo. Ou de algum natural maior que 1, de fato, mais precisamente, você consegue de algum primo, né? Então, a solução. Então, o problema parece complicado. Por exemplo, se S for 3, você tem que, e N for 100, você tem que conseguir 100 números naturais consecutivos, cada um deles dividido por um cubo não trivial, por algum número maior que 1 ao cubo. Isso não parece tão fácil, mas com o teorema chinês dos restos dá para resolver muito rápido esse problema. Olha cá. Solução. Bom, você quer N números consecutivos, né? Então, para cada número eu vou escolher um primo. A gente sabe que tem infinitos primos, né? Sejam P1, P2, até Pn primos distintos.
Outro teorema chinês dos restos. Existem, não só um, existem infinitos inteiros positivos. E também infinitos inteiros negativos, né? Que satisfazem as congruências x congruente a menos 1 módulo P1 elevado a S, x congruente a menos 2 módulo P2 elevado a S, x congruente a menos n módulo Pn elevado a S. O que quer dizer isso? Quer dizer que P1AS divide x mais 1. Isso aqui quer dizer que P2AS divide x mais 2, etc. Isso aqui quer dizer que PNAS divide x mais n. Espera aí, gente. Olha aqui. Então, se você olha para esses números, né? Isso quer dizer que x mais 1, x mais 2 até x mais n satisfazem as condições do enunciado. Você pode reclamar que o teorema chinês do resto dá alguma solução inteira. Como é que você garante que é inteira positiva? Porque não dá uma solução só, né? Dá toda uma progressão aritmética de soluções. Você pode somar qualquer múltiplo de M1, M2, MR. Você somar um múltiplo grande, isso acaba ficando positivo. Então você sempre tem soluções positivas. E você consegue uma solução positiva desse sistema. O x mais 1 vai ser múltiplo de P1AS, então é múltiplo da S-ésima potência de 1'. X mais 2 é múltiplo de P2AS, etc. X mais n é múltiplo de PNAS. Ou seja, todos eles são múltiplos de S-ésimas potências de algum número primo. Então, de algum número maior que 1. Então, x mais 1, x mais 2, x mais n são n inteiros consecutivos, obviamente. Então, isso resolve o problema. Né? Resolveu rápido. Se perguntasse isso antes do teorema chinês dos restos, ainda com, sei lá, n igual a 3 e s igual a 4, já não era fácil. Dá um exemplo. O teorema chinês dos restos resolve bem fácil alguns problemas difíceis. Tem um aqui que é bonitinho. Vamos. Isso aqui, a solução é curtinha, mas também é um problema engenhoso. Olha, sejam A e B inteiros positivos. Tais que AN mais N divide B elevado a N mais N para todo N natural. Prove que A é igual a B. É claro que se A é igual a B, essas duas coisas são iguais e uma divide a outra porque elas são iguais. Esse problema é recíproco. Se A for diferente de B, não é possível que A elevado a N mais N divida B elevado a N mais N para todo N. Pode dividir para alguns valores de N, mas não para todos. Tá? Então, solução. Esse problema, se eu não me engano, é... Não diz de onde. Dando alguma limpeza. Muito bem. É o exemplo 11, exatamente. 11. Vou falar. Tá, vamos lá? Bom, a gente
como sem problema de divisibilidade, às vezes vale a pena considerar números primos, né? Então, seja P é um número primo grande, digamos, maior que A mais B primo. Exagerei um pouquinho, mas peguei um número primo grande, só para... Muito bem, eu vou conseguir exemplos em que A elevado a N mais N seja múltiplo de P. Para isso, eu vou, né, escolha N natural, tal que N seja múltiplo de P menos 1, e seja P menos 1 módulo P. P menos 1 e P são primos entre si, né? São dois números consecutivos, então o teorema chinês dos restos garante que existem inteiros positivos que satisfazem essas duas congruências ao mesmo tempo. Tá? Então o que vai acontecer? O A elevado a N mais N... Então deixa eu tomar cuidado para não falar besteira, né? Então, peraí, deixa eu tomar cuidado. Eu quero... um divisor de B. Primo divide... Então, vamos ver o que acontece, né? O fato do N ser múltiplo de P menos 1, né? P é um primo maior que A, então ele é primo com A. Portanto, como o N é múltiplo de P menos 1, o AN vai ser 1 módulo P também. Bom, como o N é P menos 1 módulo P, implica que AN mais N é congruente a 1 mais P menos 1, que é P, que é 0 módulo P. Então o P vai ser um divisor de A elevado a N mais N nesse caso. Isso. Não, mas aí que tá. Exatamente isso não dá certo. Deixa eu... Isso. Ele em vez de 0, ele bota 1, né? 1 é melhor. Vou botar 1 aqui, e aí o AN vai ser A módulo P. Então aqui eu vou botar menos A em vez de P menos 1. Perdão. Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Aqui é 1, aqui é menos A. Mas olha só, AP menos 1 é um módulo P. Pelo pequeno teorema de Fermat, AN é congruente a A módulo P. Deixa eu explicar por quê. De fato, então deixa eu apagar esse negócio. De fato, o N é 1 módulo P menos 1. Né? O N é uma coisa da forma P menos 1R mais 1. Ou seja, AN é a P menos 1R mais 1, é a P menos 1 elevado a R vezes A. Né? AP menos 1R vezes A. AP menos 1 é 1 módulo P. Então isso aqui é congruente a 1 elevado a P vezes A, que é A módulo P. Então, de fato, o AN vai dar A módulo P. Como o N é menos A módulo P, então A elevado a N dá A e o N dá menos A soma A elevado a N mais N vai ser congruente a menos A, né? Porque N é congruente a menos A, que é 0 módulo P. Então P divide A elevado a N mais N.
P divide A elevado a N mais N. Se A elevado a N mais N divide B elevado a N mais N, P divide B elevado a N mais N. Só que B elevado a N, a mesma conta de lá, é B elevado a P menos 1R mais 1, é B a P menos 1 elevado a R vezes B, que é congruente a 1 elevado a R vezes B, quer dizer, dá B módulo P. Agora N, como a gente sabe, é menos A módulo P. E, portanto, B elevado a N mais N é congruente a B menos A módulo P. Portanto, P tem que dividir. Como P divide BAN mais N, né? E BAN mais N é B menos A módulo P, P tem que dividir B menos A. Mas P é maior que A e B, né? P é maior que A mais B. O único jeito de acontecer isso, como B menos A é um número pequeno, né? Como módulo de B menos A é obviamente menor que A mais B, porque A e B são inteiros positivos, B menos A tem que ser zero. E B igual a A, e A igual a B, como a gente queria provar. Terminou a prova. Né? Então o negócio é trabalhar com um N específico, para os quais a gente consegue um fator primo disso, que não pode ser um fator primo disso, a menos que A seja igual a B. Isso prova que o A tem que ser igual a B, a gente queria. Bom, eu acho que a gente fica aqui por hoje. Na aula que vem, que é na semana que vem, eu vou estar aí, eu vou dar outra aula para vocês. Eu vou ver se eu faço mais 1 ou 2 exemplos dessa sessão e aí a gente faz a outra. Tá? Aula que vem deve dar um pouco mais. Então vamos ter um intervalo um pouquinho maior agora. Vocês desculpem se eu estou numa banca de uma tese de doutorado agora. Mas semana que vem estamos aí. De qualquer jeito a gente fez o fundamental, fez alguns exemplos bacanas. Vamos fazer mais algum exemplo de teorema chinês do resto na aula que vem e depois a gente continua. Então até semana que vem. Obrigado pela paciência. Estamos aí. A gente volta.